Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvor ao hino aqui, 255 da área. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Na cruz morreu meu Redentor, minhas maldades todas levou. Seus excessos tem teu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando deu ao sangue vil que Jesus já desceu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, o
dar oportunidade para a nossa irmã Emília, a irmã da irmã Zilda, agora está fazendo parte desse trabalho, para renovar e glorificar o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilhoso, né, irmãos, a gente acordar pela manhã e poder estar na presença do Senhor. Coisas grandes o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, né? Eu tenho recebido grandes bênçãos através dessas campanhas que o Senhor tem feito. Eu tinha um filho assim que me dava muito trabalho, né? E através das campanhas, Deus foi trabalhando, Deus foi libertando, Deus preparou o trabalho, irmã, nessa campanha que foi feita. Deus abriu a porta, assim, de uma maneira, foi 2 trabalhos no mesmo dia, ele pôde escolher qual que ele queria. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, e por isso nós temos, né, assim, que glorificar o nome do Senhor, porque ele é santo, ele é verdadeiro, e ele é aquele que tudo pode fazer por nós, né? Eu quero deixar aqui em Salmos, é Salmo 34, no versículo 10, que fala desta maneira, né? Os filhos dos leões sofrem e necessitam, e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos buscado ao Senhor e o Senhor tem cuidado. Então confia no Senhor, porque aquele que espera no Senhor de nada tem falta. O Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. É só crer, é só confiar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E assim eu agradeço essa rica e santa oportunidade em nome do Senhor Jesus. É verdade, que benção, né? Deus está trabalhando na vida da irmã. Quantas bênçãos ela tem recebido. Nós também temos recebido muitas bênçãos através dos votos da Fundação Reviver. Temos recebido muitas vitórias, né? Quando a gente faz voto e cumpre, Deus dá a vitória para nós. Eu tenho recebido também muitas bênçãos maravilhosas através de muitos votos, né? Feitos pelas pessoas, pela Fundação Reviver. Deus tem dado a recompensa, dado vitória, dado até eu nunca esqueço quando o meu sobrinho não conseguia aposentar e eu fiz um voto pela Fundação Reviver quando estava ali na sede mundial e Deus deu a vitória para ele. Estava ainda a irmã Leia, ela estava ministrando a palavra e ela falou ali naquele momento, eu estava ali, ela falou, quem fizer um voto com a Fundação Reviver e dá X para a Fundação Reviver, Deus vai ouvir. Hoje mesmo Deus vai responder. Aí o que eu tinha lá, o que eu ia mandar para o meu sobrinho, eu ajudava a minha sobrinha muito com esse meu sobrinho, ele tem problema, e a quantia que eu tinha ali, eu peguei o voto na mão dela e coloquei, dei pela Fundação Reviver. Aí quando fez 3 dias, ela falou, tia, meu filho já conseguiu a aposentadoria. Deus se cumpre, quando Deus a gente tem fé, tem certeza que Deus dá a vitória, faz o voto com fé, a gente recebe as bênçãos e recebe as vitórias. Eu quero dar mais uma oportunidade para a nossa irmã Reina Lúcia, para me louvar e glorificar o nome do Senhor aqui. E acho que já está na hora de passar para as pessoas que vão estar a palavra. Receber ela com palma, ela tem muito que pagar em Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Motivo de alegria, né, irmãos? Deitamos, dormimos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Eu me encontro bastante feliz por uma notícia que recebi ali. Minha filha me ligou ali de Mato Grosso do Sul, né? E eu vou falar bem rapidinho. Eu sempre fico ali. Fiquei 1 ano ali congregando com os irmãos, evangelizando, fazendo visitas. E ali tem um jovem, irmãos, que ele é o cabeleireiro da minha filha e ele é homossexual. Mas eu sempre, sabe, com Deus,
ia ali visitar ele, às vezes ali em espírito de oração, e ele aquela atenção, aquele carinho muito grande ali comigo, ó, me tratava muito bem, uma coisa assim como que a gente entende espiritual. Sabe quando você se sente bem ao lado de outra pessoa porque você vê algo e você sente aquela paz, aquela, né? E sempre indo ali. E quando agora ela me falou, me mandou uma foto dele transformado e na igreja. Graças a Deus, né, irmãos? Então a gente se alegra em ver essas almas sendo libertas. Vale a pena nós orar, ter paciência, saber como tratar, né? Não é dizer para esse não tem jeito, ou dizer não, esse eu não quero, não. Jesus veio para esses, e não é esses que nós temos que, ó, né? Ir em busca para Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Se eu tomei um pouquinho do tempo, eu vou ficar só no isso, né? Para que o irmão, eu vou louvar. Vamos louvar o Senhor com o 25 da harpa. Né, irmãos? É motivo de muita alegria, aleluia. Eu sempre ligo, eu converso com essas pessoas, tenho contato, aleluia, Jesus, como vai, como tá. Passei ali 14 anos no estado do Paraná, na divisa do Paraguai com o Brasil, né? Deus fez uma obra muito linda ali, eu sempre volto ali, vou evangelizar, tenho saudade, eles ligam para mim, e ali eu fico sabendo notícias maravilhosas, pessoas que ali, irmãos, Deus nos dá assim estratégica, sabedoria, né? Porque a gente, quando está na direção de um trabalho, a gente tem que procurar fazer discípulos, né? Não tinha obreiro, mas a gente vê ali irmãos que estavam ali todos os dias na igreja, orando, buscando. Aí a gente passa ali a convidar para orar, depois passa a dar oportunidade para abrir o culto. E hoje, irmão, tem pessoas ali que é dirigentes de igrejas, obreiros, está ali firme na obra. Então, tudo isso é frutos que nos alegra, né? Que nos alegra, aleluia. Glórias a Deus. 25 da água. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Oh, eterna e glória a ti. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. E confiante estou, confiando em ti. Meu Jesus, Santo Consolador. Ao único de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida, Deus trazer. Mensagem do céu, rede transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Bate palmas e glória a Deus! Você vê o irmão Donizete para renovar, na hora de passar para o pregador, ele tem a última oportunidade de renovar e glorificar o nome do Senhor. Maravilha! Pois o pregador continua e dá a oportunidade que ele quiser. Glórias a Deus, toda a igreja, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade, né? Tem que fazer voto com o Senhor, né? Eu estava lendo na Bíblia ontem, passagem de Esther, né?
A palavra fala que Esther foi conversar com o rei, mas ela colocou o povo tudo para orar. Enquanto eu vou conversar com o rei, coloca o povo para se consagrar, todo Judá, todo Jerusalém se consagrar, que Deus vai dar a vitória, né? E aí foi mudada a situação do povo de Israel, ali onde estava, e o homem que ia enforcar, Mardoqueu, acabou sendo enforcado. Se nós fazer propósito de Deus, Deus muda a situação, né, daquele propósito que nós temos na mão dele. Né? Louvado seja Deus. Eu tenho recebido muitas vezes, eu lembro quando estava desempregado, eu fiz uma campanha de vigília, 7 vigílias. Na 7ª vigília, Deus abriu as portas para mim, e foi a firma que eu aposentei, e a firma que eu mais ganhei dinheiro. Não que eu ganhei mais dinheiro, a firma que mais Deus prosperou. Amém? Vou estar louvando o Senhor, né? Veja, souber, ajuda a louvar. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus nos dá a vitória. Deus dá a muita vitória na vida. Glória a Deus. Deus sempre Glória a nos Deus. Deus tem dado muitas vitórias também para a minha família. Deus tem dado bênção para eles, né? Só que é tão difícil para mim, para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nasceu do sol e a esperança e não morrer. Aleluia, glória a Deus, Deus santo, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problema que possa impedir a mão de Jesus.
tua imagem, usa-me, ó Filho da Cristo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Com milagre estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Com milagre estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Com milagre estou aqui. Glórias a Deus. Palmas. Vamos se colocar de pé. Vamos fazer um minuto de oração. Vamos receber o nome de Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Jesus querido, por este momento, meu Pai, que nós nos encontramos na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Meu Deus, Senhor, venha, Jesus querido, estender as Tuas mãos fortes sobre a vida do Teu servo. Vem usar ele nesta manhã, Senhor. Usa ele, meu Deus, com grande sabedoria, Pai, para ministrar a Tua palavra. Que a Tua palavra vai de encontro de cada vida, Papai querido, de cada coração nesta manhã, Senhor. Usa ele, meu Pai, com uma labareda de fogo, meu Pai, nesta manhã. Meu Deus, Senhor, confirma, Jesus, a grande bênção, a grande vitória, no nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo, Jesus, Senhor da glória. Graças a Deus. Sente, amados. A irmã até já orou. E nós estamos numa época tão rica para servir ao Senhor, não é? Época rica, tão rica que jamais vi uma época tão rica semelhante a esta, para servir a Deus, e devemos aproveitar constantemente. É uma realidade mesmo. Eu quero convidar minha esposa para que nós louvemos a Deus com um hino. Não sei se tem mais irmãs que queiram louvar. Irmãos, se tem, as irmãs se preparam, porque é bom louvar ao Senhor. Sabe que o louvor ele tem um significado, o louvor espiritual, não tem? Tem ou não? São vários, não é? Um exemplo. A salvação, ela tem um sinal em nós, não tem? Qual? É direito pessoal, sem acepção. Salvação, ela tem marca em nós, uma marca. Não tem? Qual é essa marca? Alegria. Acima da alegria secular, da alegria de ter um benefício, a salvação está acima dessa alegria. Só que nosso corpo, ele não se converte, a carne não se converte, e sabe disso? Sabe mesmo, é bom para ter experiência própria, para perseverança. E devido às vezes altos e baixos da nossa vida, a gente sente tristeza,
Não é isso? Mas no momento, o Espírito de Deus que está conosco bate o arrependimento. E o perdão instantâneo. Então, sendo o perdão instantâneo, a pessoa que sente que está perdoada, ela sente fazer mais o que para Deus? Estou referindo só provar. Uma pessoa perdoada, Deus perdoa no momento exato para arrependimento. E junto com o perdão, vem um sinal. Isso é um dever de todo membro do corpo de Cristo. Que sinal é este? Alegria. Glória a Deus. É bom que descobrimos bem os nossos direitos como perseverantes nesta palavra. É uma realidade. Vamos louvar a Deus com o hino 344. Está aí o Levita. Saúde, amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Está pronto, irmãos? Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro a mim. Exatamente. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero seguir o princípio dos males, vê-lo no céu com os anjos em mim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu. Hoje que busco onde está meu Jesus, com teu rebanho me rebanho, para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, que veio do céu, onde provaste a cruz, onde morreste Jesus. Ouve agora os teus lábios, deixa-me teu grande amor exultar. Não mais escondas na cruz adorado, pois jamais pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, que veio do céu, onde levaste a cruz, onde morreu Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz do santo que sorri a luz. Não tenho que face radiosa, quando sorrido e amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, veio do céu, onde provaste a cruz, onde morreste Jesus.
benção na igreja. Eu estava ali orando pelo meu neto, que essa semana chegou até a internar, mas para a honra e glória do Senhor. E saí em casa, orando também por um cunhado que sofreu um acidente. E para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, minha sobrinha ligou que já está em casa. E foi um acidente grave, mas o nosso Deus, quando nós entregamos tudo na mão dele, ele faz a grande obra. E que nessa manhã, vamos ficar de pé um pouco, orar por aqueles que são doentes, aqueles que são internados, você que tem algum parente, e também orar por aqueles que são desviados dos caminhos do Senhor, que eles venham voltar para glorificar e bendizer no Senhor. Quem faz a obra é Cristo. Nós somente apresentamos o Senhor, porque ele diz a sua palavra, o cair do homem levanta é do Senhor. Então, quando nós entregamos a mão dele, entregamos de coração, sabendo que o Senhor vai fazer, é ele quem faz. Então, é só confiar. Você que tem alguém ainda que não serve a Deus, coloca nas mãos dele, porque ele pode fazer o milagre. Como a nossa irmã estava aqui contando do jovem, né? E assim eu também já trabalhei com pessoas evangelizando. Um jovem entrou na igreja na época e ele foi transformado. Ele veio buscar pela sua mãe e ele que recebeu a libertação. Era um jovem também, como aquele que a irmã Lúcia falou. E ele foi, para a honra e glória do Senhor, vi a restauração daquele jovem, a transformação, casou com uma obreira, eu estava ali no casamento. Então isso é Deus, quem faz é Deus, nós somente somos, fala, mas quem faz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando nós semos cegos. Glorioso, Santo Deus, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, que amado Filho, estamos em Deus, Senhor Pai, Senhor, a glória, apresentando as que já foi, Senhor Deus, já foram, já mencionadas. Senhor, tu tem a tua compaixão como de sempre, visitando cada um, o efeito maravilhoso da tua santíssima palavra. Meu Deus, meu Pai, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Senhor, também que a tua boa palavra, ela continua, Senhor da glória, beneficiando cada coração, beneficiando cada vida. Meu Deus, meu Pai, na virtude da tua graça divina, te apresentamos também, Senhor, a nação de Israel, o teu povo que o Senhor tens preparado, o povo da promessa, meu Deus, a família dos teus servos, de um modo geral, também aqueles que não foram. Meu Deus e meu Pai, te pedimos, crendo na tua resposta, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém e graças a Deus. Nós daqui a pouco já iremos meditar nessa boa palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra tem tudo o que necessitamos, tudo. Todo o nosso respeito, tudo com respeito a nós, tudo está realizado no ministério da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso que a palavra nos ensina até o... Mas não é só na teoria, é na prática mesmo. A nossa vida e a vida feliz com Cristo, o Senhor da glória. Já vamos meditar nela, nessa palavra, mas antes de meditar, vamos louvar ao Senhor um corinho que talvez os irmãos conheçam, não é? Até nós já cantamos muito esse corinho aqui na São Mateus. Acho que os irmãos não se lembram do diácono Claudionor, se lembra? Parece hoje presbítero. E a gente trabalhou junto, ele era lá de Ribeirão Pires. Então ele cantava muito esse corinho e a gente ajudava, não é? No meio de glória e aleluia. Não se lembra? Traz recordação, né? Então vamos recordar. Também estou alegre de vir aqui, irmãs, né? Irmãs que aquele que não havia e a gente sabe que nós na igreja nós temos que ganhar amigos e conservar os amigos em Cristo, o Senhor da glória. Então vamos no meio de glória.
no meio de glória e aleluia. O poder de Deus se manifesta, poder lá do ar é derramado, purifica o pecado, queima tudo que não presta. O Espírito de Deus, Ele quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, lenha verde vai queimar. O Espírito de Deus, Ele quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, lenha verde vai queimar. Se você está desanimado, decadência espiritual, só se guarda o que perece, te desperta, te aquece no poder pentecostal. O Espírito de Deus, Ele quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, lenha verde vai queimar. Se você está desanimado, em decadência espiritual, na verdadeira falsidade o que perece, te desperta, te aquece no poder pentecostal. O Espírito de Deus, hoje quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, a lenha verde vai queimar. O Espírito de Deus, Ele quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, a lenha verde vai queimar. Oh, maravilha! Olha que glória ao nome do Senhor agora. O Espírito de Deus está sempre nos renovando. Ele não se renova porque ele é antigo em existência, mas ele é sempre novo em atitudes. O Espírito Santo de Deus. Nós já vamos meditar nessa boa palavra, a palavra de Deus, no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Aleluia! A Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Louvado é o nome do Senhor. Se tiver alguém que não é crente, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Se houver também irmãos que congregam em outro ministério, seja bem-vindos. Tem alguém? Dê até um sinal com uma das mãos. Pessoas que congregam em outro ministério estão conosco, seja bem-vindos. Em nome De do Jesus. Senhor Jesus. Sabe que no arrebatamento, quando a pessoa chegar nas nuvens, ela não saberá em que ministério ela congregou aqui na terra. Sabe disso, não é? Porque há uma transferência radical em tudo. Não sabe se congregou numa igreja, tal igreja, não saberá. Porque salvação, biblicamente falando, não possui placa. A salvação possui a existência de caráter. Então, vamos meditar aqui na palavra de Deus, na Epístola aos Romanos, não sei se vocês já encontraram, que no capítulo 5, a Epístola aos Romanos, capítulo 5, e versículos 13 ao 14. Encontraram? Diz a palavra de Deus. Tem título nas vossas Bíblias? Se tem alguém, pode ler. Tem título? Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Isso. O que significa a palavra graça?
Compreenderam que é importante nós saber o significado, não é? Louvor é merecido. É bom que toda a igreja que não descobriu, descubra. Porque o que nos liberta é a palavra na interpretação exata que ela possui. Diz aqui a palavra de Deus. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também, a morte passou a todos os homens, porque por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo. Olha a nossa época agora, não é? Estamos em venda. Então é importante, não havendo lei. Diz aqui a palavra de Deus. Todo pecado não é imputado quando não há lei. Nós lemos o versículo 13. Agora vamos ao 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, vírgula, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Porque era a figura daquele que havia. Quem é que havia de vir? Pode sentar, nós já vamos meditar nessa palavra. Meditar com bastante raciocínio. Meditar com raciocínio. Nós temos grande oportunidade de desfrutar muito bem da palavra. Nós temos, primeiramente, o Espírito de Deus em forma de derramamento. Quem sabe disso? O Espírito Santo em forma de derramamento, que produz aos que recebem a palavra um bom caráter e um bom discernimento. Nós temos emoções, temos sentimentos, temos pensamentos, mas temos também o potencial predominante, que é realmente o raciocínio. O ponto essencial de compreender o efeito que traz a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, enfrentava muitas oposições referente à lei e também à graça. Porque naquela época os judeus já percebiam a graça e eles criam na salvação por meio das obras. Coisa que a Bíblia nos mostra que o primeiro plano de Deus é coisa de nós responder com bastante entusiasmo, porque a salvação é um pacote completo. Tudo que a pessoa precisa em relacionado a Cristo está justamente conectado no processo da salvação. E a salvação é algo que o Senhor preparou por bondade dele. Assim por diante, a salvação. E referente a, nós estamos comentando sobre a graça de Deus, que é uma conduta, não sei se os irmãos conhecem essa palavra, é uma conduta incondicional. A incondicionalidade é a maneira que Deus nos salva sem que nós tivéssemos possibilidade de ser salvos. E nos recupera sem que nós tivéssemos essa possibilidade por nós mesmos. Mas o que lemos na palavra de Deus é que o apóstolo Paulo, ele cita duas questões sobre pecado. E a razão pela qual o pecado germinou e permaneceu ali, predominando as pessoas. Ele expressa que assim como por um homem
veio o pecado no mundo. Qual foi aquele homem? Adão. Veio um pecado no mundo. Por que o Adão pecou, irmãos? É bom a nós avaliar bem. Qual o motivo do pecado de Adão? Mas foi a desobediência. Só que ele, Adão, foi entregue a uma lei que a nós não é entregue. Então é a nossa felicidade e sentir o efeito e a confiança plena desta palavra. Por que Adão pecou? Porque ele recebeu uma lei. Por isso, nós vemos no versículo 14, que Paulo está referindo que o primeiro homem teve possibilidade de sofrer o reino da morte. E alguém só sofrerá esse processo quando é imposto uma regra condicional e se a pessoa quebrá-la, não tem mais emenda. Foi essa questão que levou o pecado de Adão. Paulo cita isto com muita frequência nas Escrituras Sagradas. Olhe bem, Deus colocou ele lá no Jardim do Éden como coroa da natureza. Beneficiou ele em todos os seus direitos que ele tinha. Fez as devidas recomendações. Só que dentro daquelas devidas recomendações, ou seja, as 6 recomendações que Deus promoveu a Adão, a 7ª era condicional. Por isso que nós não devemos só orar, mas devemos também orar e examinar a palavra para que conheçamos com grande propriedade os nossos direitos hoje, nesta época, como bons cristãos e cristãos perseverantes, dentro desta razão. Então, analisemos bem. Deus entregou a Adão 7 recomendações, mas só uma, a lei, ela era condicional. Ele entregou a Adão, deu o direito de multiplicar, frutificar, encher a terra, lavrar a terra, alimentar de ervas e frutos, cuidar do jardim. Mas a 7ª recomendação foi condicional. Ele poderia ter mantido a inocência e ficado constantemente isento da consciência. Mas disso dependia se ele não comeu o fruto da árvore da ciência. Olha lá. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Versículos 9, versículo 17. A árvore da vida, ela simboliza quem? Porque nós estamos num tempo muito rico de examinar a boa palavra, conhecer a boa palavra e desfrutarmos dela. A árvore da vida estava no meio do paraíso, no centro, representa Cristo cêntrico em todos os lugares. Mas a árvore da ciência do bem e do mal já não representava Cristo. Representava atributos exclusivos de Deus. Atributos, ou seja, qualidades exclusivas que só Deus tem direito. Por isso que Deus, ele não distribui a sua glória com alguém. A glória dele é exclusiva para ele. E a glória que ele tem, que é a glória liberal aos filhos, ele libera para conosco a glória de pai para filhos, para que nós vivamos pela sua glória e na sua glória, mas não a glória exclusiva dele. E o atributo de Deus, ou seja, as qualidades de Deus exclusivas, somente a ele. Então Deus fez a recomendação ao homem: não comerás ou não comerás do fruto da árvore da... Agora aprendemos, né? Da ciência. Irmãos, não é? Infelizmente, mas é tantos crentes pregando coisas que a Bíblia diz, quando a Bíblia não diz, isso é um perigo muito grande.
pode causar uma mistura do paganismo com a santidade. Deus não se mistura, é uma realidade. Então o homem foi recomendado: no dia que comerdes, certamente morrereis. Aí ele estava o quê? Condicionado, a lei condicionada. E ele conviver na doutrina da inocência, a inocência. Porém, a curiosidade desnecessária levou o homem àquela decadência. E no momento que o homem comeu do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, então o pecado foi consumado. O que é pecado consumado? É bom nós entendermos bem o que lemos na Bíblia Sagrada, que serve para nossas próprias vidas. O pecado consumado é o pecado que alguém comete e continua cometendo. Adão, quando pecou, o pecado foi consumado, foi realizado. Só que ele continuou pecando porque não tinha lugar para o arrependimento. Devido à inclinação, seu contrário. E ele, quem ensinou Adão a pecar, ensinou também vesti-lo de folha de figos. Porque o pecado cometido por meio de Adão, ele foi tão intenso, ele foi tão cauterizante, que Deus não poderia mais colocar as mãos sobre Adão, ou como fazemos hoje, uns alguém com azeite, para que o problema seja resolvido se a pessoa crê. Não, o homem pecou e a morte reinou. Teve domínio completo sobre ele. Porque no pecado que Adão cometeu, houve a queda de duas alianças. Glória a Deus. Vê quanto o pecado é cauterizante e uma desobediência premeditada, o prejuízo que causa. Quando ele pecou, ele quebrou a aliança com ele mesmo, a aliança da inocência, e quebrou a aliança com a natureza. Porque, na verdade, a natureza foi regenerada por Deus, entregue a Adão em estado de perfeita conservação, mas dependia da perseverança do homem. Se o homem nunca pecasse, também a natureza nunca alvoroçaria. Ela continuaria sempre como na verdade foi. Naquela época, antes do pecado do homem, as pessoas eram fortes, as pessoas eram robustas e permanentes. As pessoas recebiam a medicina através dos raios solares. Eita, Deus rico, Deus maravilhoso. Então os raios do sol não transmitiam calor, ele transmitia vitamina para a vegetação. Glorificado é o nome do Senhor. É o Deus vivo que eu sirvo, é o Deus vivo que você serve em tudo. Não haveria dor, não haveria decadência sequer, de maneira nenhuma. E assim continuou o homem perseverando. Mas depois que o homem transgrediu a lei, uma lei só. Por que é uma lei? Porque o Senhor disse a ele: se comeres, morrerás. Não foi isso? Isso é lei. É lei que nós vamos chegar a essa conclusão. Como nós estamos num tempo tão rico, em que a nós não foi liberado esta lei, mas foi liberado a misericórdia de Deus, o acordo. Adão também estava debaixo da misericórdia, só que mediante aquela misericórdia, houve aquela recomendação, como já expressei, aquela recomendação condicional. Ele tinha uma condição: se nunca comesse daquele fruto, então também o mundo não se tornaria convulsionado, como vemos hoje, assim por diante.
Só que o homem pecou e a morte reinou. Só que com Deus é assim. Deus tem um plano de salvação, é com juramento. O plano de Deus para a salvação é juramento, com juramento. Quando o homem quebra a aliança, Deus não quebra o plano. Glorificado é o nome dele. Então há recuperação. Deus não quebra o plano, desde que o homem quebra a aliança. Se nós olharmos na Bíblia, existe a quebra cerca de 7 alianças consecutivas, todas foram quebradas pelo homem. Mas a de Deus, o plano de Deus não quebra. E o que farei? O plano de Deus não quebra. Pode avaliar que naquele episódio cometido por meio de Adão, Adão voltou à salvação. Porém, custou agora o quê? A morte de Cristo. Se nós olharmos bem na Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, Deus chama o casal, faz sacrifício, devola animais, tipo de Cristo, cordeiros, tira a pele dos cordeiros, veste Adão e Eva, e por fim eles voltam novamente à salvação, mas com perca de galardão. Perdeu o galardão, mas não perdeu a salvação. Só que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, como nós lemos. Porque se nós olharmos bem na Bíblia Sagrada, Deus, ele trabalha para exercer a salvação até a última hora. Não sabemos o ponto X em que o processo da salvação ele encerra. Isso está justamente ligado somente com Deus. E nós conhecemos os processos da felicidade que Deus transmite para a igreja no processo da salvação. Por que então que o Paulo referindo isso, ele diz que a morte reinou até aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Adão era a figura daquele que havia de vir, que era Jesus. Mas por que estou referindo? Eu já ouvi pessoas dizer assim: não existe pecado grande nem pecado pequeno, mas se você olhar bem na Bíblia, no livro da Justiça, existem pecados do tamanho de um mosquito e pecados do tamanho de um cabelo. Está escrito no capítulo 23 de Mateus, versículo 24. Então o pecado, por que a morte reinou até todos aqueles que não cometeram o pecado como Adão cometeu? Porque quando o neto de Adão fundou o ministério, ficou o nome Enos, Gênesis capítulo 4, 26 e 27, ele fundou o ministério, e o ministério de Enos foi um ministério diferente do ministério de Adão. Os irmãos podem avaliar-se que desde que o ministério de Enos começou a funcionar, até próximo ao dilúvio, houve muita salvação, sim ou não? Quem leu o texto com cuidado sabe disto. Houve muitos salvos, só que os salvos não pecaram igual a Adão. Por que não pecaram? Porque não houve uma recomendação condicional. Eles estavam ingressados debaixo da plena graça do Senhor, nosso amado Deus. E por isso que tem as diferenças referente a isto. Os irmãos podem ver que referente à libertação, referente à retenção de liberdade, está exemplificada no ministério de Adão e no ministério de Moisés. Os irmãos podem avaliar quando Paulo fala sobre uma questão condicional, ele cita Adão, como já foi mencionado, ele recebeu aquela lei, a lei que não poderia ser quebrada, senão o desastre estava pronto. Só que depois daquela lei,
Deus compadeceu de quem? De Adão. Biblicamente falando, Adão foi salvo. Por isso que é bom nós entender bem a nossa posição, a posição do passado. A Bíblia Sagrada, ela nos atesta. Adão, biblicamente, foi salvo. Porque o primeiro derramamento que houve lá no jardim do Éden foi o derramamento do sangue de quem? De Abel. Foi isso? Mas se nós olhar bem, não podemos colocar Cristo em segundo plano em nada. Cristo é o centro do trabalhar de Deus e Deus é o centro do trabalhar de Cristo. Olhemos bem no sentido bíblico sobre a redenção. Deus convida o casal, degola cordeiros, está compreendendo? Então, o primeiro derramamento de sangue que houve, não foi o sangue de Abel, foi o sangue de Cristo em forma de animais. No Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz a palavra de Deus na parte B, Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o primeiro em tudo, o Senhor da glória. Tanto é que, referente à redenção, não existe aceitação de Deus para com a pessoa se ele não vir na pessoa as marcas do sangue de Cristo. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Vocês podem avaliar uma coisa, que o diabo, ele vive ao redor das pessoas, com as pessoas, no sentido pagão. Desde que a pessoa aceita Cristo, o demônio que estava ao redor, ele passa a viver aonde? Mais perto ou mais longe? É bom nós entendermos bem que o sangue de Cristo não existe sacrifício que o adversário respeita, mas a marca do sangue de Cristo, ele passa por largos, e glorificado é o nome do Senhor, e não promove destruição. É uma realidade nisto. O segundo derramamento que houve de sangue na terra, porque Abel entrou na escola dos pais depois de convertidos. Os irmãos podem avaliar que Eva, ela se tornou uma profetisa desde que ela deu à luz o filho, sinal de perdão. Ela disse: alcancei do Senhor um varão. E continuou. E Abel e Caim, tantos dois, aprenderam que o casal foi redimido pelo sangue de Cristo. E ele continuou naquela escola de aprendizado sobre a lei do sangue, mas o sangue de Cristo. Os irmãos podem ver que o Espírito de Deus nos enche de tal maneira que nós meditamos na palavra e fiquemos reflexivos, ou seja, prevenidos, precavidos. Como assim? Já que o exemplo de Abel, já que Deus redimiu meus pais pelo sangue simbólico de Cristo naquela época, então Abel preferiu ser pastores de ovelhas. Gênesis capítulo 4, primeiro na sequência, preferiu ser pastor. Por quê? Porque ele sabia que um dia ele iria erguer o altar a Deus. E ele sabia que sem sangue no altar, Deus não receberia o sacrifício de Abel. Então, no momento em que Abel preparou seu altar, também houve o segundo derramamento de sangue, porque Abel preparou os cordeiros, preparou das suas ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas, como estamos referindo. E ele, por fim, chegou no momento do altar, ele colocou as gorduras do sacrifício, apresentou sangue. Os seus irmãos nunca leram hoje, na época que nós estamos vivendo, qual é a maneira de nós sentirmos perdoados? É a maneira de servir a Deus em espírito. Faça o gráfico. Em espírito, em verdade.
ser perdoado por Deus, vertical. E perdoando aos irmãos, horizontal. É a maneira plena da santificação. Pode avaliar, João expressa isso no capítulo 1, versículo 7 da sua primeira epístola, com essa expressão. Se estiver na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos perdoa de todo o pecado. Mas tem que estar na comunhão. É muito lindo a boa palavra de Deus, a segurança desta importante palavra do Senhor da glória. E Deus atentou para o sacrifício de quem? Por quê? Tinha sangue no altar. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há resgate, não há remissão. E por isso o Espírito de Deus, que foi inaugurado como chegada permanente na vida de cada membro do corpo de Cristo, seja uma mulher, apoderou-se de nós, fazendo morada em nós, para que demos valor à obra redentora de Cristo Jesus, foi exemplificado lá no passado e atualizado em nós. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, veja bem, e o terceiro derramamento de sangue foi quando Caim assassinou Abel. Por falta do quê? Humildade. Caim precisaria, não é que eu li uma coisa, estou referindo outra, estou referindo sobre pecado. Pecados graduados, pecados resolvidos, pecados permanentes. E Caim e Abel eram um homem justo, porque foi biblicamente falando, foi o primeiro homem a fazer menção de Deus, de Cristo, através da fé. Aí já entra o processo da disponibilidade de Deus, demonstrando a sua bondade. Hebreus 11, 4 diz a palavra de Deus, e pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício a Deus do que Caim, o qual até hoje fala da sua virtude. Abel, acima do sangue de Abel, que clamou por ele mesmo, por aquela vida, está o sangue de Cristo, que clama por toda a igreja, clama por todo mim, clama por todos nós, clama por todos aqueles que já receberam a sua palavra. Mas quem revela isto é o Espírito de Deus, através da sua própria palavra, a palavra do Senhor da glória. Com isto, o pecado deixou-se de reinar. Desde Adão até Moisés. Por quê? Quando é que o pecado toma posse na pessoa? É quando se dá regras indispensáveis. Quanto mais as regras são aumentadas, às vezes até em sentido invertido, mas o pecado, ele reina mais. Porque quebra de regra no sentido da lei era justamente entrar no processo da sombra de morte. Mas Paulo estava referindo no versículo 12 que, no entanto, assim por um homem veio o pecado, já tivemos a definição por qual motivo veio aquele pecado, por ordem de quebra de ordem condicional, e o homem passou a pecar. Só que o plano de Deus, como já expressei, não expressa a palavra de Deus, não quebra. O plano de Deus não quebra. Então, já que Adão era a figura de Cristo e pecou, aí Cristo Jesus é a figura de entrar numa área que ninguém podia entrar, a área que nem pode entrar na área da salvação. Assim como Adão foi entregue uma lei, que a quebra daquela lei trouxe o desespero mundial e até atingiu todo o globo terrestre e no sentido geral, Jesus, nosso Senhor, trouxe também uma lei, mas é uma lei incondicional. Ela é lei moral incondicional. Por que é incondicional?
Porque hoje nós não recebemos, os irmãos podem avaliar do Antigo Testamento, o Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse, não encontramos um local na Bíblia Sagrada que Deus nos colocou debaixo de uma lei semelhante à lei de Adão ou semelhante à lei entregue a Moisés. Pode avaliar quando Paulo cita segurança, ou seja, pressionamento, pressão, e ele cita liberdade, ele cita 3 personagens, não cita? Quais são eles? Ele cita Adão, Moisés, e faz o arremate em quem? Cristo, glorificado é o nome do Senhor da glória. Cristo é a nossa alegria, de Cristo, o Senhor da glória. Por isso que há uma necessidade de conhecermos a palavra e sentirmos o processo de sermos perseverantes nesta palavra. Desde que Deus chama Abraão e não impõe a Abraão nenhuma lei condicional, mas a chamada de Abraão, o ministério feito de Deus com Abraão, é o ministério que mais nos reflete a presença e a perfeição de Cristo em nossas vidas, porque não tem aquela lei. Agora, quando Israel saiu do Egito, saiu debaixo da graça. Não foi a lei que veio primeiro. A lei aprisiona. A graça abre a oportunidade para reconciliar. Glorificado é o nome do Senhor. A graça não dá o direito ao pecado, mas dá o direito a resolver o problema do pecado. Glorificado é o nome do Senhor. Por que isso? Porque na graça a doutrina ela é um acordo. É um acordo selado pelo sangue de Jesus. Só que alguém, porventura, como nós somos falhos, alguém comete um pecado, talvez não seja pecado grande, mas é pecado por pensamento, por obras, por ações. Mas imediatamente nós estamos no tempo da manutenção da misericórdia de Deus. E a pessoa se arrepende e Deus dá o perdão imediatamente. Porque não foi entregue a nós uma lei, nem segundo a lei de Adão, e nem segundo a lei promovida por Moisés. Deus deu a Moisés. A escolha do povo não. Agora é nos dado a personificação da graça de Deus. Sabe o que é graça? Alguns responderam, mas outros não. Graça é a maneira de demonstrar a bondade de Deus direcionada a quem não merece. Tanto é que todo cristão, ele é beneficiado na graça, ele é humilde. Seja homem ou mulher, é humilde porque a graça não nos traz nenhum tipo de obras para que podemos gloriar, não. A graça de Deus, ela especifica a igreja em primeiro plano de Deus. Qual o primeiro plano de Deus? Salvação. Por onde vem a salvação? Vem por meio da fé antes das obras. Então a salvação está programada antes do nosso nascimento. Quem já leu isto? Não leram ainda? Está aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Eu vou até dar um passo aqui, faltam uns poucos minutos, mas já iremos comentar sobre esse trabalho em uma época tão agitada, tão difícil, mas tão facilitada para servir a Deus. Oh, aleluia! Desde que passamos a compreender melhor a sua gloriosa palavra. Diz aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3 até. Diz a palavra de Deus. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nos elegeu nele, versículo 4, nos elegeu nele antes da criação do mundo,
Então a graça, ela tem essa personificação de beneficiar-nos através da incomparável bondade do Senhor nosso amado Deus. Agora a igreja é estruturada na oração e no ministério da palavra. A igreja está plenamente segura em Cristo, perseverante, e cada momento a mais, nossos ânimos, eles vão se recuperando, porque traz uma esperança que não pode murchar, o conhecimento da palavra. Os irmãos podem avaliar, nós estamos citando regras sobre Moisés, está em 19 de Êxodo, aí ditando as regras. Se eles não cumprissem, sofreria pena de morte. E por fim, aparece no Novo Testamento um homem muito esclarecido por meio da palavra, preparando o povo para receber Cristo. Quem foi o preparador do povo para receber Cristo? O profeta João Batista, não imputando nem vindo da lei condicional. Mas a única coisa que ele pediu ao povo, arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você arrependeu, reconheceu que és um pecador e necessita da recuperação. Deus não imputa mais cargo pesado, Ele tira o peso que está na vida da pessoa e aplica a palavra na virtude do Espírito de Deus em forma do quê? De derramamento. A palavra chega a nos dizer que nós não estamos confusos, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que a nós foi dado. Então, já que Deus nos deu de graça, desde que a sua promessa vai se cumprindo, começou a se cumprir e continua se cumprindo, então nós temos essa liberdade de confiança em Deus. Porque quando nós entendemos a palavra, a gente perde todo o medo de Deus e troca o medo pelo respeito. Aleluia! Quem tem medo de Deus nunca se liberta do pecado, porque o medo gera desconfiança, mas a confiança gera intimidade. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É uma coisa muito linda a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. E João Batista expressou: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino. Aonde está a lei condicional? Ela não aparece. Cristo, por sua vez, em Mateus 24, 17, ele expressa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Onde está a lei? Ela está presente, porque o homem é fraco, mas a lei moral. Se porventura, dentro desse período da graça de Deus, uma única vez, selada com o sangue de Cristo por toda a vida, se alguém porventura pecar, porque o Espírito de Deus nos enche e livra-nos do desejo do pecado. Mas o ser humano tem falha. Mas se porventura alguém pecar, não morrerá, arrependerá e receberá perdão. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que a palavra está referindo sobre a bondade e a segurança, a saúde da igreja. A saúde da igreja, também a inspiração da igreja está com base essencial no processo desta salvação. Por que nós devemos ser dedicados à misericórdia uns para com os outros? Quem sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia significa o quê? Para quem não sabe, a palavra misericórdia vem de duas frases. Ela vem de misericórdia para acordo, ou de miséria para acordo. Deus chama que o homem em estado de miséria, o ser humano em estado de miséria no pecado, a pessoa
ouve o chamado de Cristo, aceita Cristo, imediatamente ele faz um acordo com aquela pessoa, sela aquela pessoa com o seu precioso sangue e implanta a pessoa naquele local de ser perdoado. Glorificado é o nome dele, de ser perdoado. Por que perdoado? Para que a aliança não seja quebrada. O perdão, irmãos, é demonstração que nós estamos, Deus em nós aqui na terra e nós em forma de Deus, em caráter, em forma de Deus ou semelhante a Deus em caráter. Porque resumindo aqui a palavra ela traz esse significado. Desde a época que Jesus Cristo esteve na terra, ele foi classificado no cumprimento das Escrituras, Deus em forma de homem, Deus em forma humana. Sabe disso, não é? O Verbo se fez carne. Tem o Evangelho de João, capítulo 1 na sequência. Então, Deus viveu em forma de homem. O ponto essencial da sã doutrina, Cristo é cristocêntrico, Cristo centrado em todos os aspectos da convivência humana, da nossa convivência. Então, Deus viveu aqui na terra, o homem em forma de Deus. Cristo, Isaías não profetizou que o filho que nasceria seria chamado Emanuel, que é Deus conosco, e no contexto dos bíblicos, Deus conosco em forma de homem. Mas já que ele subiu, e ninguém mais pode ver ele até o momento, por visão ou questões assim, a menos que a pessoa deixe o corpo e seja levada até a glória. Mas fisicamente ninguém poderá ver a Cristo, que está investido da glória. Mas ele deixou para nós a forma de nós sermos representantes dele. Já que ele não está presente literalmente falando, mas nós estamos presentes com ele, representando ele aqui na terra. Agora é a igreja em forma de quem? De Deus. Por que em forma de Deus? Porque o Espírito Santo, ele vem testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e somos transmissores da palavra do Senhor nosso Deus, em espírito, Por que eu vou encerrar esse horário com essa expressão em espírito e verdade? Quando alguém diz que ama a Deus, está no capítulo 3 de João, verso 12, né? Epístola, vários lugares. Alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, ela está convivendo na doutrina da meia-verdade. Meia-verdade é tudo falso. Meia-verdade é tudo mentira. Então, não. O amor de Deus, ele é considerado, nesta época tão importante, em dois patamares. No vertical, Deus diretamente. E no horizontal, a família dele. A família de Deus. Por que isso? Porque o Espírito Santo veio nos trazer uma plena certeza, uma plena segurança de salvação. As boas obras não salvam, mas testemunho dos salvos. Os salvos não são salvos por obras, quem sabe? Não sabe ainda não? Acho que ainda dá para vir na outra quarta, não é? Querendo Deus? Querendo Deus, estaremos aqui dando continuidade nessa instrução tão que liberta, tão libertadora. Conhecereis a verdade, vos libertará, mas é a verdade referente à palavra de Deus em sentido racional, não emocional, vai além do nosso emocional. Os irmãos podem avaliar que as pessoas, elas são possuidoras
do fruto do Espírito Santo, elas têm um controle pleno de temperamento. Porque é o temperamento controlado pelo Espírito Santo é que nos personifica parecidos com Deus, a imagem e a semelhança dele, o Senhor da glória. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Quem foi revelado por meio da palavra? A palavra de Deus, ela revela, ela cura. As pregações de Cristo foram assim, sempre ele revelava as pessoas, mas aplicando o quê? Aplicando o ministério da palavra. E após o ministério da palavra, ele atuava a cura física em segundo lugar. Primeiro lugar, o ministério da palavra. E em seguida, o ministério cura física, que é o mais, para Deus tudo é fácil. Que Deus continue abençoando. Tem ainda o momento das ofertas, mas quem compreendeu um pouco a palavra? Qual o tipo de felicidade que a Bíblia nos mostra que temos hoje? Integridade na graça e isenção de regras condicionais segundo a lei. Depois nós vamos ver isso na Bíblia com mais frequência, para que cada momento sintamos mais seguros. Às vezes a gente pergunta assim, quem tem certeza de salvação? Às vezes nem todos, talvez não porque endurece o coração, mas talvez por falta de conhecimento. E nós estamos num tempo em que a salvação, aos que creem na sua palavra, segundo a Bíblia, ela é garantida, não é? Ainda estava comentando que breve a igreja subirá. Mas o juízo final ainda faltará mais de 1000 anos. Então a igreja não passará pelo juízo final, pelo processo. Então isso é muito lindo na palavra, que Deus nos reforça. Que Deus continue nos abençoando. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças. Quem pode ajudar, ajude com amor, com alegria. Porque tudo que fizermos para Deus, Ele já fez primeiro por nós, o Senhor da glória. Tudo que fizermos para Deus, Ele já fez primeiro. Responda forte, porque é a glorificação dele, do nome dele. Tudo que iremos fazer para Deus, primeiramente Ele fez por nós. Ou não? Tudo, se você houver, porque Ele deu primeiro. Se ajuda a obra, porque primeiro Ele deu. Ele preveniu até para as pessoas que não são crentes, Ele abençoa no sentido material. Vamos, Senhor Deus, receba a oferta que o Senhor tem preparado para o teu povo, Senhor da glória. Porque o Senhor começa tudo primeiro. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Deposite nas salvas. Como de sempre, tem alguém que está com os envelopes, passando os envelopes. Pegue assim que Deus preparar. Traga uma oferta para ajudar na obra dele. Ele nos deu essa honra. Isso chama honra. Estão compreendendo, irmãos e irmãs? A questão de ajudar a obra de Deus, sabe por que nós ajudamos? Sabe por que nós ajudamos? Sabe por que não? Porque Ele nos deu esta honra. Ele nos deu esse privilégio. Pode passar, irmão. Pode. Ele nos deu esse privilégio de ser honrados, ajudando, testemunhando na obra dele que Ele nos deu. Porque Deus, para que o Evangelho seja pregado, se Ele quiser, Ele não precisa de oferta, não precisa de nada, Ele faz. No ministério de Jonas foi assim. Jonas pregando ganhou cerca de 120 mil pessoas no período de 40 dias, sem obreiro, sem rádio, sem tecnologia e sem dinheiro. Sem nada, só Ele só. Então Deus não limita o seu trabalho. Só que esta honra Ele deu para nós. Aleluia!
É muito lindo a sua palavra. Ele nos deu honra para que o seu nome seja glorificado através do povo dele, que crê na sua boa palavra. Mais uma vez, que Deus continue abençoando, não é? Sinto honrado por Deus, honrado nesse período tão glorioso. A última pergunta, vamos encerrando. Se todos compreenderam a palavra, talvez eu não expressei tão bem. Por qual motivo o pecado hoje não reina sobre nós? Quem não descobriu, vão descobrir, porque nós estamos debaixo da lei e também nem debaixo da servidão do mundo. Estamos debaixo da graça, que libera o perdão até 490 vezes por dia, para que a aliança com o sangue de Cristo não seja quebrada. É só crer nesta palavra, a boa palavra de Deus. Vamos já agradecer a Deus. Não sei se os avisos já foram dados. Vamos agradecer, mas eu quero perguntar. Já foi feita pergunta. Tem pessoas que não é crente, estão conosco? Tem alguém? Alguém afastado do Evangelho? Tem alguém que não é crente? Seja bem-vinda. Alguém que decidiu de aceitar Cristo, seja bem-vindo também. Se tiver alguém que ainda não é crente, ouviu a palavra da salvação e creu na palavra. Tem irmãos que congregam em outro ministério, que porventura chegaram mais tarde. Só tem um irmão, mas outro irmão já se manifestou. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus. Irei fazer a oração do agradecimento e irei ser prudente. Ungir os irmãos e as irmãs com azeite. Para qual finalidade? Tudo na Bíblia tem porque sim, porque não. Tudo. A unção com azeite para o cristão tem duas finalidades para o crente. Se ele tiver cometido o pecado, os pecados são perdoados, se arrepender, lógico. E se estiver enfermo, crer, a unção cura os enfermos. Para o não crente também tem uma finalidade: cura física, se a pessoa crê. Agradecemos, Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor da Glória nos concedeu nesta manhã maravilhosa, nesse poder divino, Deus, que o Senhor tem preparado, meu Deus, levando o teu povo em paz, Senhor, atuando, meu Deus, cada momento nas mentes, Senhor da Glória, a cura das enfermidades, ó Deus e Pai, com a tua graça santa e maravilhosa, assim como nos trouxeste no levando em paz, meu Deus, também abençoando a nação de Israel e todas as nações, Senhor da Glória, para que venha conhecer a Ti como o meu único e suficiente, teu único e suficiente Salvador. Vamos pedir com a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, diga amém, a paz do Senhor, a paz do Senhor, na graça de Deus. Até quarta-feira, querendo Deus, estaremos aqui enriquecendo no ministério da palavra.
nem com Zé, sabia? Deus viu a tua graça. Já subiu, né? Antigamente, lá e ligaram que eu mandei a Deus. Deus é a outra. Eu não falei, Deus.